aqui o Agricultura BR segue agora para falar a respeito do mercado de soja, falar do dólar e da desvalorização do real. O real tem perdido muito valor frente à moeda norte-americana, é a moeda entre os países emergentes que mais perde capacidade e esse cenário ele traz ali impactos nas negociações, na comercialização de soja no Brasil, traz também impactos em como que o produto brasileiro ele é adquirido no cenário internacional e a gente vai falar um pouco a respeito deste assunto agora no Agricultura BR. Para falar sobre o tema, a gente vai conversar ao vivo pela internet com Juan Seni, que participa conosco desta edição. Juan, obrigado pela sua participação. Eu vou fazer um questionamento diferente. Esse cenário de desvalorização do real, que a gente vê, o dólar pode até ter uma valorização no mundo, mas o que a gente vê mesmo é uma queda de valor para o real, para a moeda brasileira, do ativo moeda, muito grande aqui para a moeda nacional. Existe alguma relação hoje que a gente consiga apontar nessa desvalorização do real no Brasil, que é o maior player do mercado internacional de soja, maior produtor e exportador, com os negócios com soja em Chicago? Existe alguma linha de lógica que mostre uma relação de uma coisa com a outra? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham neste momento. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente vem numa escalada bastante expressiva da alta do dólar aqui no Brasil, Fabiano. Isso chama bastante atenção, né? Só esse ano já tivemos um aumento, uma alta superior a 10%, chegando na casa de 5,45, 5,46, sendo que no começo do ano tínhamos dólar a 4,87, 4,88. Só nesse mês foram quase 4% de alta. Então, isso chama atenção. Isso, de certa forma, traz uma mudança de interpretação, principalmente quando a gente olha para o mercado de soja. Para o produtor brasileiro em específico, quando a gente fala em comercialização, esse movimento de alta é positivo, porque ele acaba, nesse momento, no cenário atual, compensando ou até mesmo sobressaindo a queda de Chicago que o mercado vem sofrendo. Então, para o produtor brasileiro, no momento de comercializar, essa alta do dólar é favorável. Como temos um cenário de maior aptidão de venda e quando a gente olha no cenário de preços, né, de cotações, a soja brasileira com a alta do dólar é beneficiada. Então, o Brasil, sim, tira um bom proveito nesse momento em que se favorece na comercialização e atrai mais compradores para o mercado brasileiro e, consequentemente, gera maior demanda. Juan, e quando a gente traz aí para um cenário no qual nós temos bons prêmios nos portos, o dólar vindo mais forte, né, o real desvalorizado, significa que a gente recebe mais em reais quando vende qualquer tipo de produto. Tem ainda um outro fator que torna o produto mais competitivo, né, no Brasil, pelo menos nesse momento em que a gente está vivendo. Depois, você vai ter que adquirir insumos importados, pode trazer algum impacto. Mas, em resumo, a formação de preços em reais, ela ficou mais interessante. Tem esse momento de uma formação de preços em reais mais interessante. Um pouco antes da safra norte-americana, ela entrar numa fase no qual ela é mais determinante e que pode confirmar ou começar a confirmar uma grande safra, o que vai deprimir preços em Chicago seguramente. Você acha que esse é um momento bom de vendas? É um momento interessante para a comercialização da safra 23, 24, para quem tem ainda, e até travar negócios para a próxima campanha aqui no Brasil? Com certeza, Fabiano. Eu digo isso pensando muito na diversificação ou na mitigação de riscos, né? Hoje nós temos muitos cenários, bastante fatores em aberto, temos no cenário macroeconômico inflação ainda em altos níveis, com
movimentos de bancos centrais ainda bastante indefinidos, caminhando, claro, para uma queda de juros, mas talvez uma queda de juros mais lenta. Tivemos um exemplo aqui no Brasil essa semana, estamos tendo um exemplo disso lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente soma isso ao cenário fundamentalista, né, onde podemos acompanhar uma safra até esse momento satisfatória nos Estados Unidos, que possivelmente vai trazer, sim, volumes expressivos em meados de setembro, outubro, novembro, quando começa a colheita por lá. Então, quando a gente olha, junta tudo isso, a gente, sim, deve agir com cautela. O produtor brasileiro deve, sim, aproveitar as oportunidades, até porque o ritmo de comercialização ainda está lento para o próximo ano e pode acontecer desses preços serem ainda mais impactados, como que já vem acontecendo. Os contratos de novembro, que geralmente representam a colheita norte-americana, estão tendo um forte impacto de queda, refletindo principalmente essa questão de colheita norte-americana, e acaba também levando o contrato de março na carona, que é o contrato que o produtor brasileiro sempre se espelha para comercializar a safra futura. Então, mais uma vez, aproveitar as oportunidades nas volatilidades que possivelmente ainda vai ter nas cotações de Chicago com a safra norte-americana e já se desfazendo e negociando parte do lote. Pensando aqui na safra 24-25, e não dá para não pensar nesta safra, porque ela vem com elementos novos, né, e talvez mais desafiadores que a 23-24. Eu digo isso por conta de um potencial global de safra que chega a 423 milhões de toneladas, Estados Unidos chegando a 122, 123 milhões, Brasil podendo chegar a 169 milhões de toneladas e uma estimativa boa na Argentina, mesmo com uma mudança ali no fenômeno climático, que normalmente é danoso tanto para o Rio Grande do Sul ficar seco e a Argentina também. Mas, de qualquer maneira, vai mostrando um cenário ali inicial de uma safra realmente muito grande e que cresce mais do que a demanda. E esse é um ponto que não se altera, está crescendo mais a produção que a demanda pela soja. Aí nós temos, nesse posicionamento, esse produtor pensando na safra, pensando na aquisição de insumos, está muito interessante travar a venda, está muito bacana, só que ele vai ter que adquirir esses insumos e são importados. É um momento bom para barter, para troca, a relação de troca está boa neste momento por esses insumos? Sim, Fabiano. Quando a gente olha para a paridade de troca e quando a gente olha isso num cenário, num histórico de preço, ainda está favorável. Já esteve mais favorável quando a gente estava em meados de março, abril, em que tivemos quedas de preços bastante significativas, principalmente em alguns fertilizantes, né, que o produtor usa, como o cloreto de potássio. A ureia estava, apesar de ser quase inutilizada, né, na produção de soja por conta da fixação biológica da cultura, mas ela também influencia principalmente na produção de milho, que acaba também sendo, mesmo que pequena, sendo presente na safra verão. Então, a queda desses principais fertilizantes trouxeram boas oportunidades de troca, até porque naquele momento também tivemos, coincidentemente, uma alta de Chicago que ajudou o produtor naquele momento. Então, o que nós temos hoje é um cenário menos promissor, menos atrativo do que meses atrás, mas se a gente compara com o histórico, ainda assim é favorável e acredito que o produtor deve sim aproveitar, porque a alta do dólar é um trade-off, né, que a gente costuma falar. Favorece a comercialização de soja, de produtos para exportação, mas ao mesmo tempo toda a matéria-prima é praticamente precificada em dólar e acaba impactando também no custo de produção para a próxima safra. Então, tem que ter bastante cautela e observar de perto toda essa oscilação. Juan, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós estamos numa semana
que foi diferente, né? Nós tivemos um feriado no meio da semana lá nos Estados Unidos, isso mexe um pouco com a comercialização, com os negócios. Temos visto uma volatilidade grande para a soja negociada em Chicago, com quedas profundas. Hoje, inclusive, vinha até com a recuperação antes do Agricultura BR entrar no ar, soja recuperava, mas nós temos ali sim volatilidade com os negócios com soja em Chicago. Você acredita que no próximo mês, principalmente, essas posições de curto prazo, elas venham começar a ficar com patamares, até com risco de perder esse piso de 11 dólares o bushel? Este é um cenário possível no momento com o desempenho da safra norte-americana? Fabiano, podemos olhar esse cenário das cotações de Chicago num curtíssimo prazo e num curto a médio prazo, né? Ou seja, num período até um pouco maior do que de algumas semanas. O período de curtíssimo prazo realmente é bastante satisfatório. A safra norte-americana vem se desenvolvendo sem nenhum tipo de imprevisto grave, com um percentual de umidade no solo muito favorável, porém, as previsões indicam que o mês de julho, essas chuvas tendem a diminuir. É claro que é uma previsão ainda bastante longe, né? Se a gente pensar que temos 2, 3 semanas pela frente para realmente entrar de fato ali na primeira quinzena de julho, mas se realmente confirmar essas previsões, pode ser que aí sim tragam boas oportunidades, isso reflita em volatilidade em Chicago e traga valorização nessas cotações. Mas quando a gente olha num período de médio prazo, a gente ainda vê uma safra norte-americana bastante significativa, o que nos leva à conclusão de que os preços continuarão pressionados. É difícil a gente afirmar qual o patamar de cotação que esse grão vai ficar, mas eu não acredito em preços, em cotações de Chicago superiores a 13 dólares, por exemplo, que seria o próximo patamar acima de 12. Um patamar confortável seria entre 11 e 12 dólares, na minha visão. Claro que isso pode mudar de uma hora para outra. Vale ressaltar que as temporadas de furacão nos Estados Unidos estão começando. Já tivemos um temporal lá no Texas que causou inundação. Isso pode afetar, sim, principalmente as regiões portuárias e prejudicar, de certa forma, o volume exportado. Mas o cenário hoje, sem considerar todos esses fatores externos, é de uma oferta ainda bastante significativa para o mundo.